Estamos de volta com o BMC Market, já para chamar o nosso primeiro convidado, o Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor do IBGE. Tudo bem, Pedro? Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem com vocês? Obrigado aí pelo convite. Obrigado você pela presença. Bom, vamos começar falando então sobre IPCA 15, divulgado ontem, né, que ficou aí em 0,13%, agora em julho, né, abaixo da taxa aí de 0,69% registrada em junho, né? Trata-se aí da menor variação do indicador desde junho de 2020, né, quando ficou em 0,02%. No ano, o IPCA acumula aí uma alta aí, né, de 5,79%, a terceira maior taxa aí para o mês de julho desde 2000, né? Já o indicador acumulado aí em 12 meses fica em 11,39%. Então, eu queria começar com uma análise sua em relação a esse último balanço aí do IPCA 15. Esse IPCA 15 mostrou uma desaceleração, né, em relação ao resultado que a gente havia observado em junho, principalmente por conta de dois grupos, a parte de habitação por conta da energia elétrica e a parte de transporte por conta dos combustíveis, né? Nos dois casos a gente observa aí as consequências da redução do ICMS, a partir da Lei Complementar 194, que foi sancionada pelo presidente há pouco tempo, né, no final de junho, e isso se refletiu nas contas de luz e também no preço final ao consumidor dos combustíveis, levando esses dois grupos aí de transportes e de habitação a terem deflações agora no mês de julho. E, por outro lado, a gente teve uma aceleração na parte de alimentação e bebidas, né, que foi puxada principalmente pelo leite. O leite teve uma alta superior aí a 20% na passagem de junho para julho. Aliás, não só o leite, mas os derivados, né, também como requeijão, manteiga, etc., subiram bastante e acabaram puxando aí o resultado do grupo de alimentação e bebidas. Mas, de fato, a desaceleração que a gente observou com esse resultado de 0,13, como você bem disse, né, o menor desde junho de 2020, foi puxado aí pela parte de transportes e habitação, sem dúvida. Pedro, Cabral aqui falando. Uma das dúvidas que nós economistas, beleza, meu amigo, temos é o famoso fotografia e filme. O que quer dizer isso? Nós temos uma fotografia agora do IPCA 15 e provavelmente do IPCA fechado no mês de julho, de uma queda forte de energia e combustíveis em geral. Vai vir pesado. Existe algum estudo? Se não tiver, não tem problema nenhum, que eu não sei como o IBGE acompanha isso. Do possível efeito cascata, o que quer dizer isso? Baixou gasolina, então historicamente outros setores dependentes baixam. Porque a minha dúvida é o seguinte, o setor de serviços está muito forte. Eu não sei até quanto essa queda de energia vai fazer com que o proprietário do setor de serviços aumente a margem, quer dizer, o preço não muda, ou ele cai o preço. Como é que isso funciona historicamente, o efeito cascata, especificamente em serviços? Tá, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, só para deixar claro que o IBGE não faz projeções em relação à inflação, né? Então, eu não tenho como comentar o que virá daqui para frente. Fato é que o mercado espera de fato uma deflação agora no mês de julho, muito por conta do efeito concentrado nesse primeiro momento aí na energia elétrica e nos combustíveis, e que de fato pode ter um efeito disseminado para outros setores da economia daqui para frente. O que se observou para trás, né, que é o que a gente pode comentar, é que de fato a inflação de serviços e de outros componentes do IPCA foi muito pressionada por uma inflação de custos, né? Para uma inflação principalmente de custos de frete e de custos de produção. Para dar um exemplo aqui, a parte de vestuário tem apresentado mês a mês aí as maiores variações mensais, enquanto ela tem um peso relativamente pequeno dentro do IPCA. Isso por quê? Porque o custo da matéria-prima principal, que é o algodão, subiu muito, e além disso você tem o custo de produção, com o custo de energia, né? E o custo de transporte do consumidor final subindo também por conta do custo do diesel, né? Agora, de fato, o que a gente tem observado esse ano, né, diferente do que aconteceu desde o começo da pandemia, é uma pressão maior da parte de serviços. A gente observou recentemente, né, no último indicador, tanto a parte de alimentação fora, subindo bem, a parte de passagens aéreas subiu bastante nos últimos 12 meses, e outros serviços prestados às famílias também, cabeleireiro e barbeiro, manicure, a parte de turismo, esses serviços têm subido bastante. Tá?
e mostrando uma recuperação no cenário já de pós-pandemia, digamos assim, né? Agora, daqui para frente, em relação aos próximos meses, a gente vai ter que aguardar realmente para ver como é que vai ser esse comportamento. Se, de fato, essa redução de custos vai ser repassada para o consumidor final nos serviços ou não, né? Isso a gente vai ter que aguardar para ver como é que os varejistas e os prestadores de serviços fazem. É até uma questão interessante que você levantou, Cabral, porque a gente tem surgido muitos questionamentos, né, de analistas de mercado em relação ao grupo de comunicações do IPCA. E no caso de comunicações, a gente faz a coleta juntamente às empresas, né? Tanto a parte de combos de telefonia, o próprio plano de telefonia móvel, combo de TV por assinatura com internet. Tudo isso vai depender do preço que a empresa vai passar para o IBGE. Então, ela pode manter o preço, apesar da redução do ICMS, ou não. Ela pode aplicar um desconto para o consumidor final. Fechou. Boa tarde, Pedro. Alan Gani aqui falando. Prazer falar contigo. A última POF, Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE, é de 2017 e 2018. E aí, acredito eu que deva ter um ou outro item com uma ponderação um pouco mais defasada, e entendo que uma mudança de POF sempre é muito complicada, porque também custa bastante. Existe uma previsão de quando sairá essa nova POF, e se na nova POF a gente terá todas as capitais brasileiras inclusas no índice? Tá, vamos lá. Idealmente, as POFs devem ser feitas de 5 em 5 anos, né? Uhum. Então, agora, em 2022, 2023, o ideal seria que a gente já tivesse aí uma nova POF indo a campo para fazer essa pesquisa normalmente. Como você falou, existe uma questão orçamentária, né, que é muito complicada, ainda mais agora nesse ano com o censo, que consome bastante recurso do IBGE. E, na verdade, se você for pegar, a última POF que a gente tinha tido antes de 2017 e 2018 foi uma POF que foi em 2008 e 2009. Então, a gente já teve um período maior aí entre as duas últimas POFs, né? Não há uma previsão no momento para que seja realizada uma nova POF. Aliás, inclusive, é uma pesquisa que fica em outra coordenação do IBGE, e a gente que faz o cálculo do IPCA, nós somos clientes, digamos assim, do resultado. É claro que, idealmente, né, o mais interessante seria a gente ter há estudos para se fazer uma POF contínua, né, mas nada mais concreto no primeiro momento. E claro que, idealmente, a gente quer fazer uma POF quanto antes para retratar a mudança de consumo dos brasileiros. A última POF já retratou mudanças bastante interessantes, né? A gente passou a captar transporte aplicativo, serviços de streaming, né, que não eram captados anteriormente, e acho que uma nova POF vai vir aí com mais novidade. Em relação à sua segunda pergunta, da questão do escopo da abrangência geográfica, né, do índice, por enquanto não há uma previsão de ampliar. A gente tem atualmente 16 áreas, né, sendo 10 regiões metropolitanas, 5 municípios da capital, além de Brasília. Existe um projeto piloto atualmente em Mato Grosso, tá, em Cuiabá. Então essa seria a próxima área a ser implementada, mas a implementação nas demais áreas depende de orçamento também e de existir uma equipe disponível para fazer coleta na unidade estadual do IBGE na área. Tá? Então você tem todo um processo antes de uma área entrar no índice. Você tem que fazer uma coleta piloto durante um bom tempo. Você tem que ter uma garantia de que você vai ter uma estrutura de pessoal para fazer a coleta, né, na área, né, porque, claro que o nosso índice está se modernizando. A gente tem coleta por scraping, né, a coleta feita por robô hoje em dia para passagens aéreas, transporte aplicativo, mas a coleta ainda é majoritariamente manual e feita pelo entrevistador indo a campo, que na verdade reflete os hábitos de consumo das famílias, né, que realmente ainda vão, em sua grande maioria, aí ao mercado, à farmácia, etc., para fazer suas compras. Perfeito. Esse resultado já deve influenciar aí na próxima reunião do Copom? Você acredita que as próximas reuniões devem vir já com esse peso do IPCA e também, não só de agora, mas também para os próximos resultados de inflação, a gente deve ter aí uma manutenção, até uma redução? Olha, esse é outro ponto que eu também, infelizmente, não tenho como comentar, né, em relação à expectativa da Selic. Fato é que a gente tem hoje uma Selic que está acima dos 13%, e o Banco Central está de olho muito perto, né, a gente acompanha aqui no IBGE também
os relatórios trimestrais de inflação do Banco Central. O Banco Central está com uma lupa ali em cima da inflação para ver exatamente tanto o índice de difusão, que a gente também apresenta para o público, o núcleo de inflação, para tomar suas decisões em relação a eventuais mudanças na Selic. Mas aí realmente a gente vai ter que aguardar para ver como é que vai ser o comportamento nos próximos meses. Deixa eu te fazer uma pergunta. Efeito guerra. Efeito guerra foi com muito destaque em grãos e combustíveis. Combustíveis tem toda essa história que ainda está rodando até hoje, mudou ICMS e etc. Então, o combustível, eu não sei, pode estar até com deflação em relação a janeiro. Não sei, não consigo dizer de bate-pronto assim. Se pegar inflação de março, abril, maio, junho, agora de julho, se o somado vai dar deflação. Mas como é que está a parte de grãos? Tipo, o pão ficou mais caro pós-guerra? Ou o preço subiu e caiu? Trigo, dependentes de coisas vindo da Ucrânia, que seria coisas ligadas a trigo, a soja, a grãos em si. Nós estamos com inflação, deflação, sabe me dizer, pós-guerra? Sim, a gente teve alguns produtos que foram particularmente afetados, né, pela guerra na Ucrânia. O trigo foi um deles, né, já que a Ucrânia e a Rússia são grandes exportadores de trigo. De fato, foi bem afetado e a gente segue com alta de alguns itens no PCA que tem o trigo como principal ingrediente, no caso do pão francês. E tem outros componentes também, além da parte de cereais, que têm sido afetados. Para dar um exemplo agora do principal destaque do IPCA 15 de junho, o leite. O leite, além da gente estar no período de entre-safra agora, então ter um componente sazonal, ele tem sido muito afetado pelos custos de produção, né? Porque com o advento da guerra, houve um aumento do custo das commodities agrícolas, como a soja e o milho, que servem de ração animal, né? Mas, além disso, a gente teve também aumento de custos ao produtor por conta do preço dos fertilizantes, né? E isso aí afeta não só o leite, mas diversos outros alimentos, né, de maneira geral. Então, isso tem tido um efeito no IPCA que foi mais concentrado aí, principalmente até o mês de abril. Depois de abril, a gente já notou uma melhora mais forte, com a queda forte de alguns alimentos que haviam subido bastante, né, como a cenoura, o tomate, batata. Mas ainda há um efeito, sim, do aumento do preço dos alimentos da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? A gente recentemente agora viu uma queda dos preços de algumas commodities agrícolas, aliás, não só commodities agrícolas, commodities em geral, que é o preço do petróleo também, minério de ferro. E isso pode se refletir no IPCA nos próximos meses, mas o fato é que nesse primeiro semestre, agora houve sim um efeito no IPCA, um efeito bastante significativo em algumas colheitas. O Pedro, fechou, obrigado. Qual que é a sua percepção e a sua análise, é claro, em relação a essa inflação? Ela está mais concentrada a choques de oferta, a alta de preços administrados, ou não? Basicamente, o que pesa é uma inflação muito ligada à demanda, a serviços, a produtos industriais. Beleza, ótima pergunta. Eu acho que dá para a gente traçar um panorama bem específico assim, em relação ao cenário dos últimos 2 anos. No ano passado, principalmente, a gente viu muito uma inflação de custos, né? Por conta do aumento do preço dos administrados, e aí principalmente a gasolina, que já tem um peso de quase 7% dentro do IPCA. Como a gasolina subiu muito de preço, né, ela realmente passou a pesar bastante no orçamento das famílias e dentro do IPCA também. Então, no ano passado, a gente teve esse efeito forte da gasolina e também da energia elétrica, né, com a crise hídrica, a adoção da bandeira de escassez hídrica, eles pesaram bastante no IPCA e acabaram contaminando diversos setores da economia. Esse ano, o que a gente nota é muito mais, o Cabral até levantou a questão aí do preço dos combustíveis, né? Teve uma alta muito forte ali em março, mais ou menos, e a gente teve, por exemplo, agora no IPCA 15, uma queda de 5% do preço da gasolina. Então, se você pegar aí no ano, talvez realmente fique próximo da estabilidade. Esse ano, o que tem chamado mais atenção é realmente a inflação de serviços, por conta de você ter tido uma demanda reprimida no contexto da pandemia, né, principalmente pelos serviços presenciais, né, digamos assim, e agora você ter uma escalada dos preços de serviços nesse ano de 2022.
Então, a gente tem observado mês a mês aí, a inflação em 12 meses dos serviços, acumulado em 12 meses, subindo, e a inflação dos administrados desacelerando, no sentido contrário, né? Isso aqui é interessante. Então, acho que dá para fazer esses dois cenários diferentes do que a gente observou em 2021 e que a gente está observando agora em 2022. Legal. Agora, Pedro, dos grupos aí de produtos e serviços aí, analisados pelo IPCA, né, a gente teve 6 deles aí com variação positiva, né? Educação, artigos de residência, saúde, despesas pessoais, vestuário e alimentação, né, que você falava até um pouco agora. Quais desses aí você destacaria ainda, esses que tiveram variação positiva? Eu acho que eu destacaria em primeiro lugar a alimentação e bebidas, pelo fato de ser o grupo com o segundo maior peso dentro do IPCA depois dos transportes, e por conta dessa alta expressiva que a gente observou nos preços do leite, e também na alimentação fora do domicílio, a parte de refeição fora de casa e lanche fora de casa também tem subido bastante. Tá? Então, em primeiro lugar, alimentação. Em segundo lugar, o grupo de vestuário, que mês após mês tem tido a maior variação, não o maior impacto, mas a maior variação no IPCA, por conta do que eu mencionei anteriormente, do aumento do custo dos insumos, né, de produção, como o algodão, por exemplo. E o grupo de despesas pessoais, né, que é o grupo onde estão concentrados a maior parte dos serviços, que tem sofrido aí com essa volta da demanda, como eu comentei anteriormente. O grupo de saúde e cuidados pessoais, a gente teve um efeito aí a partir agora do mês de junho, por conta do reajuste de plano de saúde, que foi dado pela ANS, de 15,50% dos planos individuais. Né, o IBGE divide e coloca uma fração mensal durante um ciclo de 12 meses, aí, então a gente vai ter uma fração sendo incorporada mês a mês, também tem um impacto no índice, e saúde das pessoas tem um impacto mais concentrado ali em abril, mais ou menos, que é quando a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos autoriza o reajuste do preço dos medicamentos. A gente tem uma alta mais forte ali em abril, maio desse grupo, que também é um grupo com peso significativo dentro do IPCA, né? Ok. Alguém mais tem alguma dúvida, Cabral? Eu tenho uma dúvida conceitual boba, mas eu tenho. Madeira e taco. Madeira e taco é um exemplo para mim. Como é que vocês pegam um preço? Que madeira, para mim, na minha cabeça, tem 1 zilhão. O que é? Existe um índice madeira e taco, uma associação brasileira de madeira e taco. E essa associação brasileira passa o preço. Como é que funciona alguns produtos? Eu não entendo. Não, vamos lá, pessoal. Primeiro, se eu tiver algum tempo aqui, eu quero até explicar primeiro, por que a gente coleta madeira e taco. Posso falar? Vamos lá, por favor. Dá para entender melhor. O que a pesquisa de orçamentos familiares faz? Que o Alan mencionou ela aí. A pesquisa de orçamentos familiares, ela analisa os hábitos de consumo das famílias brasileiras para ver o que elas estão gastando efetivamente, né? E aí ele vai pegar o percentual de despesa de cada família com arroz, com feijão, com madeira e taco, e vai colocar isso, aí vai ser o peso que a gente vai pegar dentro do IPCA, grosso modo, tá? E a gente está interessado aí, no caso do IPCA, no varejo. Então a gente está falando da pessoa que compra madeira e taco para fazer uma pequena reforma na sua casa, alguma coisa nesse sentido. Tudo que tem mais de 0,07% de representatividade no orçamento das famílias entra no IPCA, de maneira definitiva. Então, esse é um ponto. E tudo que tem entre 0,01% e 0,07% entra, se for necessário, para compor 70% das despesas do item. Mas isso é uma tecnicalidade, tá? Só para vocês entenderem o que entra, por que algumas coisas são consideradas e outras não. Aí vamos lá. Madeira e taco. Como é que a gente faz essa coleta? Primeiro, como você falou, tem um grande número de produtos que são ofertados no mercado. A gente não coleta tudo, claro, mas a gente tem um painel bem extenso. Os entrevistadores do IBGE, eles vão a campo, perguntam no estabelecimento quais são as madeiras e tacos que são mais consumidas, e aí passam essa orientação para o analista da pesquisa, aqui no Rio de Janeiro, onde fica a sede do IBGE, para que ele cadastre aquele produto que é mais consumido naquele local, né? E aí a gente monta, a partir disso, um painel de produtos, tá? Com aqueles produtos que são mais consumidos, e aí você coleta o preço daquele produto especificamente. Aí você pode ter milhões de descrições diferentes, por exemplo, a gente coleta preços de
tecido, tapete, você vai coletar o preço do metro quadrado. No madeira e taco, você pode coletar o preço da tábua, né? Cada produto vai ter a sua especificidade. Não é a minha especialidade, mas cada produto você vai ter uma descrição diferente para poder fazer essa coleta da forma mais fidedigna possível, tá? Não sei se eu consegui explicar a sua dúvida. Conseguiu. Mas em resumo é isso. Ô Pedro, você acabou respondendo até uma dúvida que eu tinha, que eu costumo abrir a POF para os alunos, e a POF antiga tinha motel. E não tem mais nessa nova POF. Devido ao Covid, o pessoal não está saindo mais, então... Não, mas Cabral, o pessoal não está indo mais ao motel. É verdade, mas como a POF... ele que mora no Rio, o pessoal da Barra deve estar se ferrando, que mas como a POF é de 2017 e 2018, já vinha antes do Covid, aí o pessoal não tá... Aí, né? E tinha VHS também, antes tinha VHS, até uns 2 anos atrás. E era engraçado, porque na POF antiga ficava na sequência, jogos de azar, cigarro, motel e casa noturna, quer dizer, tudo que é do mal aí, né, tava junto. Ô Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que, não sei se isso seria atribuição do IBGE, mas por que não haveria divulgação dos núcleos da inflação já calculado junto com o índice cheio? Índice de difusão, médias aparadas com suavização, inflação de serviços, não seria bastante interessante isso e automatizar esse processo? Sim, é uma coisa até que a gente vem pensando, né? É um dado que é divulgado pelo Banco Central. A gente, por exemplo, a gente não divulgava o índice de difusão e a gente passou a divulgar, né? Também. A gente notou interesse. Não sabia. Sim. Então, nas coletivas de imprensa atualmente, a gente divulga, a gente tem um slide só para falar do índice de difusão e do acompanhamento dele nos últimos 12 meses. E a gente também divulga a inflação de serviços e a inflação de monitorados, tanto o resultado mensal quanto o resultado em 12 meses. O núcleo de inflação a gente ainda não divulga, né, pelo fato do Banco Central fazer esse acompanhamento. Mas é uma coisa que a gente está estudando para incorporar. A gente, inclusive, automatizou recentemente todo o processo de geração da apresentação, das tabelas, né? É muito importante para agilizar esse processo desde o momento em que a coleta é fechada até o momento que a gente faz a divulgação para o público e para o mercado financeiro, né? Então, isso tornou esse processo mais rápido e permitiu que a gente também consiga fazer outros acompanhamentos, como, por exemplo, do núcleo de inflação. A gente até já faz, mas a gente não divulga ainda. Então, é uma coisa que a gente está analisando para ver se é possível a gente divulgar no futuro próximo, né? Tem coisas também que estão muito intercaladas, né, do trabalho do Banco Central com o trabalho do IBGE. Por exemplo, a definição da cesta de serviços de monitorados ainda cabe ao Banco Central, embora o acompanhamento seja feito pelo IBGE, né? Então, a gente trabalha muito com base nessas definições do Banco Central também para fazer esse acompanhamento. Aliás, parabéns aí à parte estatística, tanto do IBGE quanto do Banco Central, que tem um banco de dados bastante interessante. Obrigado. A gente tem trabalhado bastante. A gente tem trabalhado bastante, pode seguir, por favor. Só trabalhado bastante, no caso do índice de preços, né, em particular, para tentar promover uma automatização, né, da coleta, como eu falei, no caso do scraping de dados para transporte aplicativo e alguns outros, passagens aéreas, né? A gente faz uma coleta também para serviços de streaming, mas ainda não é automatizada. E a gente tem trabalhado bastante também no sentido, que eu ia falar, de aumentar a transparência, né, para as pessoas. Claro que existem questões institucionais que a gente tem que respeitar, né, mas a gente considera a relevância do IPCA muito importante para o mercado, não só para o mercado financeiro, mas também para o público em geral, para a academia. E a gente tem tido um trabalho de tentar trabalhar junto, responder de forma mais tempestiva, né, particularmente na nossa coordenação, trabalhando aqui ao máximo para fazer um serviço e cumprir a missão institucional do IBGE, que é de retratar o Brasil com informações de qualidade. Eu quero fazer um elogio e fazer um pedido. E depois eu quero uma pergunta. Então faz a pergunta primeiro. Não, depois, vai lá, não. O meu pode ser no fim. Faz a pergunta. A minha pergunta existe o índice de inflação lá nos Estados Unidos que o Fed olha bastante, o tal do PCE, né? PCI, né?
é uma coisa muito diferente. Tem alguma coisa no IBGE nesse sentido, de ter algo parecido, ou é continuar com o IPCA, que é parecido com o CPI lá nos Estados Unidos? Só para confirmar, você está falando de um índice de e-commerce, assim, de índice eletrônico, é isso? Não. Esse é um índice que tem a ver com contas nacionais do PIB, uma espécie de... entendi. O equivalente ao nosso IPCA, né? Existe o BLS calculou o CPI, né, que é o índice de preço ao consumidor em geral, para todo mundo. Existe a ideia de se usar contas nacionais para poder fazer atualizações mais recentes da cesta de produtos e serviços, mas isso até o momento não foi implementado, né? O que existe em termos de estudo também é a possibilidade de fazer um índice web, um índice e-commerce para produtos online, mas é uma coisa que tecnicamente é bem difícil de se fazer. A gente tem uma gerência de planejamento conceitual do índice que trabalha bastante nisso, não só na parte metodológica, mas também nessa possibilidade de ampliar a coleta de dados da web de forma mais massiva. Mas tem questões que não são muito triviais. Para dar um exemplo para vocês, a gente tem desenvolvido recentemente um projeto de coleta de preços, você falou de motel aí, de hospedagem, que é o nosso subitem atual, pela internet, mas não é uma coisa muito trivial, porque você pode ter diferentes descrições do quarto, por exemplo, quando você está falando de sites agregadores de preços diferentes, né? Eu não posso falar nome de empresa aqui, mas você pode entrar lá num determinado site e o quarto, seu quarto suíte deluxe. E o outro pode ser cama, casal, e ser exatamente o mesmo quarto, e aí como é que eu faço esse pareamento? Né? E isso muda mês a mês, é um processo muito dinâmico. Então, só para dar um exemplo de como não é trivial fazer essa coleta online para outras coisas, e muito embora reflitam mais os hábitos de consumo, né? Porque hoje em dia, por exemplo, as pessoas reservam muito mais hotel pela internet do que qualquer outro meio, né? Então a gente tem trabalhado nisso, mas existem muitos obstáculos que, aliás, não só o IBGE enfrenta, mas o BLS enfrenta também, o órgão do Reino Unido, né, o Office for National Statistics, os órgãos da Austrália, de outros países também, todos enfrentam o mesmo problema que o IBGE enfrenta nesse sentido. Maravilha. Então, primeiro um pedido. Toda vez que eu acompanho IPCA desde bolinha, toda vez que eu vou no Sidra, baixo a planilha de Excel, os componentes vêm em coluna e não em linha. É verdade. Eu nunca entendi isso. Eu tenho que ir lá copiar aquele negócio todo, transpor. Como eu não tenho estagiário, eu mesmo faço. Aí eu vou lá até a coluna ZZ, transpor, porque isso não sai em coluna, meu Deus. Mas olha só, Cabral, né? O Sidra tem exatamente isso que eu ia falar. Você consegue ajustar. Eu nunca consegui. Você consegue lá em cima, antes de você selecionar as variáveis, você consegue ajustar, colocar o que você quiser em coluna, o que você quiser em linha e fazer isso. Tá? Então mudou a história. Então assim, o Sidra ele é feito para ser um repositório de dados para todas as pesquisas do IBGE ao mesmo tempo, né? E cada pesquisa tem a sua especificidade. Então, o IBGE, assim, os dados do IPCA você vai organizar de uma forma, de contas nacionais você vai organizar de outra, mas a primeira coisa, quando você entra lá na tabela 70-60, né, para a gente dar um exemplo do IPCA, você vai lá, ajusta para colocar lá na coluna os subitens, itens, etc., as áreas nas colunas, para ficar da melhor forma possível para você. Troca de estagiário, Cabral. Eu tenho que trocar. E uma outra coisa, eu quero dar parabéns ao IBGE. Eu falo isso também há 20 anos, porque o IBGE ensina ao Brasil a verdadeira língua portuguesa. Lá é biscoito e tangerina, nada de bolacha e não sei o quê. Parabéns ao IBGE por ensinar a língua correta para a população brasileira. Biscoito e tangerina é vida. Só isso. Eu, como carioca, também vou ter que concordar, né? Que é biscoito, né, no caso. Biscoito e tangerina. Carioca e flamenguista ou não? Biscoito. Eu sou tricolor. Então não vai torcer pro Mengão hoje, vai torcer pro Atlético. Então tá bom. Não torço contra, não. Só torço pro meu time amanhã, eu torço pelo Fluminense contra o Fortaleza. Mas obrigado aí pelo elogio carioquês aí. Valeu, então. Falou, meu amigo. Obrigado, Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional
de índices de preços ao consumidor do IBGE, conversando aqui com a gente hoje. Valeu, Pedro. Um abraço.